Segundo aos Coríntios, lá no Novo Testamento, uma das primeiras epístolas, a terceira epístola do Novo Testamento, onde nós estaremos meditando essa tarde, segundo Coríntios capítulo 12. Terceira epístola, né? Quase no meio do Novo Testamento. Todos acharam, amém? 1 Coríntios capítulo 12, aliás, 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. 2 Coríntios 12. Diz assim no verso 7. Isso é o apóstolo São Paulo. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, além a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Que Deus possa aplicar, ministrar essa palavra aos nossos corações, amém? Feche seus olhos ainda por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós nos submetemos completamente, inteiramente, mente e coração, ao Senhor, através do Teu Espírito Santo. Queremos ser ministrado, aliás, queremos continuar sendo ministrado, o que já foi ministrado hoje pela manhã, já foi ministrado agora essa tarde, através de louvores, de ministração, de orações. Queremos continuar sendo ministrado agora pela Tua palavra, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que Teu Espírito Santo opere de tal forma, em cada vida aqui presente, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou. Pai, eu peço que todos nós, todos aqui sem exceção, desde crianças até o mais adulto, todos nós sejamos alvos da Tua ação, da operação do Teu Espírito, Pai, em nossas vidas, do poder de Deus em nossas vidas. Que o Senhor estenda dos céus a Tua mão e com o Teu dedo, Deus, atinja, alcança cada vida aqui presente. E que todos nós possamos sair daqui transformados pelo poder da Tua palavra, pela direção, pela ação e pelo operar do Teu Espírito Santo. Eu clamo em nome de Jesus, mais uma vez, se alguém entrou aqui triste, que o Senhor arranque com o Teu poder essa tristeza e derrame alegria em nome de Jesus. Se alguém entrou aqui inquieto, com falta de paz, com insegurança, que o poder do Teu Espírito seja tamanho, que arranque, Deus, essa insegurança e ministre fé em Cristo Jesus, a ponto de transformar essa vida. Se alguém entrou aqui ferido, Deus, seja na alma, seja no corpo, eu clamo, Pai, por uma cura, em nome de Jesus, que o Senhor lance a Tua mão sobre as nossas vidas, e ministre a cura e o sarar que vem de Deus, em nome de Jesus. E eu queria perguntar para a igreja se você concorda com essa oração. E se você concorda com essa oração, você diz amém. Está muito fraco. Se você concorda com essa oração, diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus nos abençoe com esta palavra. E quando você busca e você ora, e a única resposta que você tem de Deus é essa resposta: a minha graça te basta. E quando você tem uma batalha, você tem um problema, e você clama, e você clama, e você clama, e a única resposta que você tem de Deus é: a minha graça te basta. Então, será que isso é possível? A gente está tão acostumado com essa questão de que Deus vai fazer, e Deus vai fazer porque Deus tem poder para fazer, e Deus vai operar porque Deus tem poder para operar.
mas existem situações em que Deus vai apenas dizer para ti: meu filho, nesse instante, nessa situação, nessa circunstância, eu quero dizer apenas uma coisa: a minha graça que já foi derramada sobre a tua vida, essa graça te basta. Sem conversarmos, o pastor colocou um louvor aqui, antecedente à mensagem, falando exatamente isso. Eu vejo graça, e isso é tremendo. Eu queria que nós conversássemos um pouquinho, que esse momento, essa resposta de Deus, meu irmão e minha irmã, também é possível. Não que Deus não tenha poder para realizar todas as coisas, não que você não tenha fé para realizar grandes feitos, mas mesmo com muita fé, muitas vezes, mesmo que Deus tenha poder para realizar todas as coisas, haverá momentos, haverá circunstâncias em que Deus vai dizer: meu filho, nesse instante, nesse momento, a minha graça te basta. Quem está falando essas palavras é o apóstolo São Paulo. E Paulo foi alvo e foi instrumento de Deus para a operação assim de grandes milagres. Nós estudamos um pouquinho a história de Paulo. Por exemplo, quando Paulo esteve na ilha de Malta, Paulo foi ferido por uma víbora venenosa, por uma cobra venenosa. E ali naquele instante Deus o curou com o seu poder. Os homens até se espantaram, né? Não morreu afogado, mas vai morrer envenenado pela mordida da cobra. Mas de imediato Deus lançou do seu poder e curou e sarou o Paulo do efeito do veneno daquela víbora. Se nós lembrarmos bem, o início da história de Paulo, o início da conversão de Paulo, foi um grande milagre de Deus. Paulo, com a visão que teve, com o ofuscar da luz que ele viu, Paulo ficou cego. E dias depois, Deus, através do Espírito Santo, o curou. Então não era falta de poder. Até porque, se nós continuarmos lendo o livro de Atos, a partir da segunda metade do livro de Atos, nós vamos ver que Deus operou grandes milagres através da vida desse homem. Atos mesmo, capítulo 19, está relatado que Deus operava milagres extraordinários. Atos capítulo 19, verso 11, verso 12. Deus operava milagres extraordinários através de Paulo. Versículo 11 e versículo 12 de Atos 19. E era tão tremendo o poder de Deus sobre a vida do apóstolo São Paulo, que ali naquele momento da história, diz que as pessoas levavam simplesmente aventais e lençóis do apóstolo São Paulo. Aquelas roupas, lençóis, aventais de Paulo, levavam diante das pessoas que estavam enfermas, e as pessoas eram curadas. Levavam aqueles lenços e aventais que Paulo usava diante dos endemoniados, e os demônios saíam daquelas pessoas. Então o poder de Deus sobre a vida de Paulo era tremendo. Então é interessante, ou melhor, é importante nós entendamos a princípio que naquele momento não era falta de poder. Deus podia, e na própria vida de Paulo havia muito poder, mas mesmo diante de tudo aquilo, Deus diz: Paulo, nesse momento, a minha graça te basta. Haverá momentos, irmãos, nas nossas vidas, em que Deus simplesmente vai dizer: João, Maria, nesse momento entenda que a minha graça te basta. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Entenda isso. É importante que nós amadureçamos na fé um pouco, cresçamos na fé um pouco, porque a gente vai, às vezes, fica muito habituado, né? Que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, que Deus vai fazer, e Deus faz, e Deus opera, e Deus faz grandes coisas, primeira vez, segunda, terceira, e tantas vezes forem necessárias. E Deus vai operar muito no primeiro ano da sua fé, no segundo ano, mas haverá momentos em que Ele vai estar dizendo: meu irmãozinho, nesse momento, meu filhinho, nesse momento, entenda, que nesse momento você precisa entender que a minha graça é o suficiente para a tua vida. Nesse momento, a minha graça é o suficiente para a tua vida. É importante que nós tenhamos discernimento, sabedoria de Deus, para entendermos que haverá momentos que Deus irá dar essa resposta para as nossas orações. E é falta de oração? Não. Paulo diz: eu clamei 3 vezes.
Versículo 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse essa tormenta, esse sofrimento, essa luta de mim. Também não é questão de falta de oração. 3 vezes é um número talvez figurativo. O que Paulo está querendo dizer no texto é que eu me senti em luta, me senti com um problema, me senti inquieto, estava incômodo essa situação. E não é que eu orei 3 vezes, mas eu clamei, eu supliquei, eu orei, eu pedi, e eu clamei, eu continuei pedindo, e clamando, e Deus simplesmente disse: a minha graça te basta. Então também não é falta de oração. Muitas vezes não é que Deus não responda da forma que você quer, com a resposta que você quer, porque você não esteja orando. Mas é preciso muitas vezes haver discernimento, porque talvez em algum momento Deus esteja dizendo para você: meu filho, nesse instante, a graça que eu já derramei sobre a tua vida é o bastante. Essa tarde eu queria que nós meditássemos um pouco nisso. Isso é uma questão de muita fé. Por que Deus colocou para o apóstolo São Paulo nesse momento? O apóstolo São Paulo foi instrumento de tanto poder de Deus. O apóstolo São Paulo foi alvo de tanta graça de Deus, de tanta operação de milagres. Mas por que nesse momento, nessa situação, ele não alcançou aí o seu próprio livramento, digamos assim, a sua própria cura, né? Versículo 7 talvez nos dê uma luz acerca dessa questão. Diz o seguinte, versículo 7, Paulo diz: e para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Se nós retornarmos um pouquinho no versículo 1, capítulo 12 mesmo, onde nós estamos, logo no início do capítulo, Paulo diz assim: olha, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, ele falando dele mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e viu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou em mim ouve. Paulo havia tido uma experiência tremenda com Deus, ele havia recebido revelações, segundo a palavra mesmo, ele tinha sido levado até o 3º céu, e recebeu revelações, como ele diz, inefáveis, coisas tremendas, coisas inescrutáveis, mas Deus escolheu a mim. E é interessante que, segundo nós lemos no versículo 7, parece que essas coisas poderiam levar Paulo a se ensoberbecer. E o que é o ensoberbecer? No texto lá do grego, significa que Paulo, por conta das revelações que ele teve, por conta daquelas experiências que ele tivera, ele poderia sentir agora o tal, ele poderia sentir agora o escolhido, ele poderia sentir agora o melhor do que Pedro, o melhor do que João, o melhor do que os outros apóstolos, o melhor do que os outros discípulos, porque ele recebeu revelações incomparáveis de Deus, porque ele teve experiências que Pedro não teve. Ele foi levado até o 3º céu, e no 3º céu ele recebeu as revelações tremendas. E porque Paulo era homem, Paulo poderia então agora se ensoberbecer. Literalmente no texto, Paulo poderia agora se sentir superior aos outros. Paulo poderia agora se sentir muito melhor do que Pedro, muito melhor do que os outros apóstolos. E por conta desta situação, o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. Porque aquela cura naquele momento, aquela libertação naquele momento não iria fazer nada bem a Paulo.
aquele espinho na carne de Paulo tinha sido permitido por Deus, para que Paulo entendesse que ele ainda dependia de Deus. Ele precisava entender que Paulo não era melhor do que ninguém. Ele não podia se ensoberbecer, como diz no final do versículo 7. Ele não podia se sentir exaltado, melhor do que os outros apóstolos. Então Deus permite que aquela luta venha para Paulo, para falar ao coração de Paulo, dizendo: Paulo, você vai continuar dependendo da minha graça. E assim é com nossas vidas, irmãos. Para que você entenda ou receba a minha graça te basta, é preciso ter fé. Nós entendemos que fé é o elemento que move montanhas, nós entendemos que fé é o elemento que pode promover a cura, pode promover a libertação, mas nesse contexto, fé é o elemento necessário para você confiar única e exclusivamente em Deus. Paulo poderia dizer: Deus, por que o Senhor não me cura? Por que o Senhor não me liberta? Mas Paulo recebe prontamente a revelação de Deus, porque por fé, Paulo entende: Deus, eu sei que o Senhor sabe o que é o melhor para a minha vida. Se o Senhor não está me libertando, o Senhor não está me tirando esse problema, eu creio que o Senhor continua no controle. Eu sei que o Senhor continua sabendo o que é o melhor para a minha vida. E para isso é necessário ter fé. Então eu queria que nós olhássemos um pouquinho para esse outro lado da fé. A fé é necessária para que montanhas sejam movidas, para que Golias sejam derrubados. A fé é necessária para que você não afunde, muitas vezes você ande sobre as águas. A fé é necessária para que muitas vezes você peça cura e você alcance a cura. Mas a fé também é necessária para você tentar entender qual é a voz de Deus. Para você confiar quando não vem a resposta da forma que você quer. Quando não vem a resposta quando você quer. A fé é necessária para que você compreenda: eu sei que mesmo que a resposta não veio, ou que a resposta que veio não é a resposta que eu estava esperando, eu sei, eu tenho discernimento para entender que Deus continua no controle da minha vida, que Deus continua soberano sobre essa questão, sobre aquela questão. A fé é necessária para que você entenda: eu estou escutando Deus dizer, eu entendi que nesse momento, nessa circunstância, nessa situação, pela fé, eu estou ouvindo Deus dizer: fulano, a minha fé te basta. Amém? Livro de Hebreus, capítulo 11, que fala sobre os grandes heróis da fé, né? No versículo 6, o apóstolo abre lá a epístola, né? O capítulo sobre fé, dizendo o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Eu me preocupo porque às vezes nós podemos construir crentes ou fé de crentes estão muito habituados. Parece que Deus só vai fazer, só vai fazer, só vai fazer. A gente tem que ter cuidado. Porque às vezes as pessoas só querem a Deus porque Deus vai estar prontamente para resolver, prontamente para dar, prontamente para abençoar com aquilo que você precisa, com aquilo que você deseja. E a gente tem conversado muito porque nós precisamos entender em nossa igreja a questão da maturidade cristã. A questão do desenvolvimento da fé. Nós não podemos estar só habituados a esperar que Deus vai fazer da forma que eu quero, que Deus vai me atender quando eu quero, que Deus vai derramar a graça da forma que eu quero essa graça. Não se está falando de poder, porque Deus tem poder sobre todas as coisas. Não está falando de falta de fé, porque eu sei que nós temos fé. Mas está se falando aqui de uma fé que tenta ter essa sintonia com Deus,
esse relacionamento com Deus, ao ponto de, quando a coisa não acontecer da forma que eu quero, no tempo que eu quero, quando eu quero, o que eu quero, eu tentar entender qual é a mensagem que Deus está me dizendo, o que Deus está me falando. Porque a fé imatura não suporta. Nós vivemos em um tempo em que nós temos muitas pessoas que recebem Jesus, porque Deus opera grandes coisas, e aquele sinal faz com que a pessoa se curve diante de Deus. Mas ao longo da vida, quando acontece algo assim, de que Deus, olha, agora a minha graça te basta, eu quero te ver crescer, muitas vezes as pessoas se frustram, porque elas não estão habituadas a não receber, não estão habituadas a não ver Deus fazer da forma que quer e quando Deus quer. Por isso nós precisamos urgentemente, imediatamente, entrar num desafio de amadurecimento da nossa fé, amadurecimento da nossa vida cristã. Qual é o critério número 1 para ver o reino de Deus? João capítulo 3 e versículo 3, quando Jesus conversa com Nicodemos. Quem lembra? Qual é o critério, gente, para ver o reino de Deus? Nascer de novo, nascer novamente. Quantos nasceram de novo? Amém. Mas quem nasceu de novo, nasceu de novo. E nascer de novo é você recomeçar a vida como uma criança. Só que você não pode continuar sendo criança a vida inteira. Você não pode continuar sendo uma criança a vida inteira. Quando você nasce novamente, você nasce para Deus, nasce para o mundo. Ou seja, eu vou recomeçar a minha vida como uma criança. Eu preciso aprender a viver de novo. Então nós precisamos começar a crescer novamente. Sabe por quê, amados? Porque haverá momentos em tua vida que Deus vai chegar para ti e vai dizer: você tem fé. Você tem fé, eu tenho poder. Você tem confiança, eu vejo, você tem confiança, tem pedido, e eu vejo que você tem confiança. Mas eu preciso que nesse momento você entenda que a minha graça, que já foi derramada sobre a sua vida, é o suficiente, é o bastante nesse momento. E aí você precisa ter um pouco de maturidade. Aí você não pode mais ser criança. Você precisa ser um pouco adulto para entender as ações de Deus na sua vida. Sabe por quê, meu irmão? Vou te falar um segredo. Exaltados, ensoberbecidos, não entram no reino de Deus. Você sabia disso? Ensoberbecidos são pessoas que se acham melhor do que as outras. É como que Deus estivesse dizendo para Paulo: Paulo, eu já te atendi e te atendo nesta vida tantas vezes necessárias, mas nesse momento, mais importante para mim, o meu principal chamado na tua vida é poder te trazer para junto de mim, que você entre no meu reino, e você se ensoberbecendo, você sendo contrário da humildade, você não entra no reino dos céus. Por isso, nesse momento, essa questão, essa situação é mais do que necessário na sua vida, para que você não se ensoberbeça. Sabe por quê, meu irmão? João capítulo, não lembro mais o capítulo, mas quando Jesus conversa com Herodes, Herodes, sentindo o rei dos reis e senhor dos senhores, chega para Jesus e diz assim: olha, você bem sabe que eu posso te livrar desse momento, não sabe? E eu sei que você é rei, né? Jesus diz assim para Herodes: olha, Herodes, o meu reino é eterno, o meu reino não é deste mundo. Nós temos que compreender que há um alvo maior de Deus em minha vida, que há um alvo de Deus, um propósito de Deus maior em tua vida, meu irmão. Entende? Que Deus te chamou para algo mais tremendo. É mais do que esse reino que nós vivemos.
É mais do que esta terra, este mundo que nós vivemos. E desde o momento em que Deus nos chamou, desde o início dessa nossa conversão, Deus tem um propósito. Deus quer nos preparar para chegarmos ao reino dos céus. Deus quer te preparar para te levar para o reino dos céus. Mais importante para Deus não é que você vá bem nesta vida, não é que você vá bem neste mundo. Mais importante para Deus não é que você prospere nessa vida materialmente, ainda que Deus pode, creio que Deus promove isso muitas vezes, mas não é o propósito maior de Deus. O propósito maior de Deus é nos preparar para algo muito maior, para algo muito melhor. E se há algo em tua vida que vai impedir esse aperfeiçoamento do teu caráter, da tua personalidade cristã, se for necessário Deus tirar, Deus vai tirar, porque Ele é poderoso para isso. Amém? Está muito fraco. Quem crê nisso diz amém. Se for necessário tirar, Deus vai tirar. Agora, o que for necessário deixar, Deus vai deixar. Entende isso? O que Deus quer é salvar a tua alma. Lucas capítulo 19, versículo 10. No momento de êxtase, de alegria, quando Jesus não fez nada para Zaqueu, quando Jesus não operou nenhum milagre, quando Jesus não deu nenhuma ordem para um homem, aquele homem espontaneamente se vira para Jesus: Senhor, eu me converto nesse momento, eu me rendo nesse momento, a minha riqueza quero dividir com os outros, eu quero saldar os meus pecados, as minhas dívidas. Jesus fica espantado: eu não fiz nada, não operei milagre, não ensinei nada, mas hoje houve salvação, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Esse é o maior alvo de Deus em nossas vidas. Esse é o maior alvo de Deus em tua vida. Então, o controle de Deus sobre a tua vida vai estar, digamos assim, subordinado, submisso a essa grande vontade de Deus. Digamos assim, a esse maior propósito de Deus. O grande desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Então Deus não te chamou, Deus não me escolheu para me dar as coisas ao ponto de eu me ensoberbecer nessa vida. Deus não me chamou para me tornar o melhor dos melhores, o abençoado dos abençoados, e eu me sentia assim diante dos outros. Deus me chamou para levar para os céus. Deus te chamou para levar para os céus. Essa é a grande meta de Deus. Por isso nós iniciamos falando que não é questão de falta de poder. Havia muito poder de Deus derramado sobre a vida daquele homem. Havia muito poder de Deus na vida dos outros, que Deus operou através da vida daquele homem apóstolo de São Paulo. Não era questão de falta de poder, não era questão de falta de oração. Ele mesmo diz: olha, eu clamei, eu supliquei, eu orei, eu clamei tanto. Não era falta de oração, era uma questão de propósito de Deus na vida do apóstolo São Paulo. Que Deus possa estar falando aos nossos corações, meus irmãos. Deus pode fazer grandes sinais em nossas vidas, e pode pregar isso porque é bíblico. Deus vai e tem poder para operar grandes sinais e grandes milagres nas nossas vidas e na vida dos homens. Mas isso é apenas sinal do poder de Deus e da grandeza de Deus. Há algo maior e mais tremendo que Deus tem para mim e para a tua vida, que é nos preparar para essa ida, para esse recebimento da vida eterna. Se você não compreendeu essa verdade, você não entendeu ainda o teor, a síntese do Evangelho do Senhor Jesus. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que coloque em nossos corações essa palavra aqui essa tarde,
Deus não te chamou para enriquecer, ainda que Ele tenha poder para fazê-lo. Deus não te chamou para dar um bem-estar nesse mundo, ainda que Ele tenha poder para fazê-lo. Deus não te chamou para te tornar um abençoado dos abençoados, ainda que Deus tenha poder para fazê-lo e Ele vai fazê-lo. Mas principalmente, além de todas essas coisas, acima de todas essas coisas, Deus te chamou para te salvar. Sabe, para derramar essa graça sobre a tua vida, para te fazer alvo dessa graça salvadora sobre a tua vida. Então, acima de qualquer coisa, o desafio essa tarde é que você se autoanalise. Deus, como é que eu estou? Como é que está a minha salvação diante do Senhor? Como é que está a minha salvação diante do Senhor? Voltando para o apóstolo São Paulo, é óbvio, a expressão que ele usa, espinho na carne, é algo que incomoda, né? Espinho pequenininho incomoda. A ideia do texto não é um espinho pequenininho. Mas imagine, então o que Paulo quer dizer, foi me colocado algo que me incomodava, me causou muitos incômodos. E eu me prostrei diante de Deus, e eu roguei. Mas mesmo com aquele espinho na carne, Deus virou para mim e disse: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. E eu queria deixar esse desafio para você, meu irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque se você entender que a graça de Deus é o suficiente para a tua vida, ou melhor, se você tiver essa experiência, em meio a qualquer tipo de luta, qualquer tipo de guerra, que a graça de Deus que já está derramada sobre a tua vida é o suficiente, você passa qualquer batalha, você passa qualquer momento, você passa qualquer entrave. 1 Coríntios, acho que capítulo 11, não lembro mais direito, mas o próprio apóstolo Paulo diz assim: olha, não vos sobreveio tentação ou provação que não vos fosse humano, ou seja, que vá além do limite que você possa suportar, porque Deus mesmo não permitirá que você seja provado além da tua, quem lê esse texto, né? Deus não permitirá que sejais tentados ou provados além das vossas forças. Em outras palavras, Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da tua vida. Mesmo no meio da provação, Deus continua no controle da tua vida. A provação é longa, é dolorosa. Deus continua no controle da tua vida. Vai sendo provado e vai recebendo a graça de Deus. Vai passando a provação e vai buscando a graça de Deus. Vai sendo provado e vai pedindo Deus, vai continua derramando da tua graça salvadora na minha vida. Entende a diferença? Eu queria pedir ao Espírito Santo que lance essa palavra como semente de Deus na vida de cada um de nós. Isso é questão de maturidade da fé. Questão de maturidade da fé. É entendermos que Deus não chamou para dar o reino dele aqui nessa vida. O meu reino é eterno, o meu reino não é deste mundo. Ele tem poder para operar e para fazer nesta vida. Mas o domínio, digamos, o ambiente de Deus para a tua vida não é este. Está além desta vida, está além dessa terra. E é para isso que Deus está nos preparando. É para isso que Deus está trabalhando na tua vida. É para isso que Deus está cortando as arestas da tua vida. E quando for necessário ser provado, você vai ser provado. Porque nesta vida, meu irmão e minha irmã, o mais importante nesta vida não é o nosso conforto. Não é o nosso bem-estar. Mais importante para Deus nessa vida é que eu esteja sendo trabalhado, burilado, reformado, para de fato poder entrar lá nos céus em nome de Jesus. Quantos recebem isso essa tarde em nome de Jesus? Então ficar de pé, diga amém em nome de Jesus. Curva a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Eu queria que nós orássemos por um instante.
Senhor, em nome de Jesus, queria que você usasse esse momento, colocasse, nós vamos ter a ceia logo em seguida. Use esse momento para levar a tua vida diante do altar do Senhor. Pai, vai derramando graça sobre a vida de cada um de nós essa tarde. Graça salvadora, graça restauradora, graça purificadora na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Vai derramando, Senhor, entendimento, discernimento sobre cada vida aqui essa tarde. Entendimento, Senhor, de que o Senhor não nos chamou para darmos a vida aqui nesta terra, para dar a nós a vida aqui nesse mundo. Vai derramando, Deus, discernimento para nós entendermos, Pai, que há algo muito maior, muito melhor, que o Senhor já tem preparado para nós. E que as nossas vidas, meu Pai, estão sendo preparadas para recebermos esse algo maior e melhor. Amém, Pai. Eu peço, Espírito Santo, trabalha em vidas aqui essa tarde, trabalha em corações aqui essa tarde, em nome de Jesus. Senhor, vai lançando em cada um de nós a verdade de que o Senhor, o teu alvo maior, teu desejo maior, é que nós alcancemos a salvação em Cristo Jesus. Que teu alvo maior, Deus, é que nós possamos ser levados até o trono do Senhor. Pai, nos leva ao entendimento de que o Senhor está trabalhando em nossas vidas, que muitas vezes são necessários provações, muitas vezes são necessários momentos difíceis, às vezes são necessários desertos, às vezes são necessários alegria, às vezes são necessários fartura, às vezes são necessários escassez. Mas que Deus, independente de qualquer situação, o Senhor continua no controle das nossas vidas. Vai colocando esse sentimento de graça em cada coração. Vai colocando, Espírito Santo, esse sentimento de fé em cada coração, em nome de Jesus. E vai purificando vidas aqui essa tarde, eu te peço. Nos torna alvos da tua graça, meu Pai. Vai trabalhando com cada vida e com cada coração, Espírito Santo. E continua ministrando graça em cada vida, no nome de Jesus. Graça